gestação, a alimentação deve mudar? E se a gestante tem distúrbios da tireoide ou não tem a tireoide? Essa foi uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora do Simples Assim. E nós a trouxemos para o Dr. Durval Ribas Filho, que é nutrólogo, presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, e também é endocrinologista. Doutor, muito obrigada por receber a gente novamente. Tem a ver com nutrição, claro, porque a gente grávida, a gente acha que a gente pode comer mais. E tem a ver também com essa questão do distúrbio da tireoide. A mãe, a gestante com distúrbio de tireoide, doutor Durval, tem algum tipo de alteração na alimentação? Não. Veja, a alimentação da gestante ela é muito semelhante, tendo ou não distúrbio da tireoide. O fundamental é as pessoas que, logicamente, têm problemas da tireoide, que ela seja muito bem monitorada, porque os estudos em nutrologia e endocrinologia, eles mostram que um dos exames que a gente chama de TSH, o hormônio tireotrófico, no caso da gestante, o valor de referência é um pouquinho diferente de uma pessoa, vamos dizer assim, que não esteja no período gestacional. O que significa isso? O valor de referência, ele é mais ou menos de 0,2 a 5, que é o normal, de 0,2 a 4. Na gestante, ele tem que ficar menor do que 2,5, eventualmente 3. Então, significa que a gestante precisa ter, quando ela é portadora de um distúrbio da tireoide, no caso o hipotireoidismo, que é o mais comum, evidentemente fazer uma reposição hormonal de tal sorte que faça com que esse exame possa estar nesse parâmetro que é um pouco diferente comparativamente a uma mulher não no período gestacional. Esse é um dado extremamente importante. Mas a alimentação, a nutrição da gestante, ela é muito semelhante. Não há absolutamente nenhuma mudança se ela tem ou não distúrbio da tireoide. Essa reposição hormonal não afeta o bebê de nenhuma maneira? Absolutamente, é até o contrário, porque o que afeta é a falta do hormônio da tireoide. Por isso que quanto maior for esse valor, o TSH, pior seriam as condições durante o período gestacional, metabolicamente falando, dessa gestante. Por isso que tem que fazer sim essa reposição, e para isso há um monitoramento, e que não é difícil, porque é um exame, geralmente a gente faz uma vez por mês a dosagem desse hormônio. Mas no campo da alimentação, da nutrição, evidentemente é semelhante. E o que é ser semelhante? A gestante ela precisa não comer por 2, né? Tem que ter uma alimentação regrada. Ela precisa só de 250 a 350 calorias a mais. E ponto. E não precisa mais do que isso. E quais alimentos são imprescindíveis durante a gestação? Não, o que os estudos mostram é que, como sempre, frutas, verduras e legumes é fundamental. Mas o aporte proteico, ele é básico. Ou seja, a mãe, ela não pode ter desnutrição energético-proteica. É interessante porque os trabalhos que foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial mostrou que as mães que eram desnutridas, o seu nenezinho, ele ficou um adulto com mais e mais problemas cardiovasculares, mais e mais problemas renais. Olha que interessante, além de excesso de peso corporal. As gestantes que tinham um aporte proteico muito baixo. E quais são os alimentos que dão esse aporte proteico, doutor? Justamente as carnes, os ovos, leites e derivados. É onde mais há uma quantidade maior de proteínas. Não é? Se a gestante é vegana ou vegetariana, como é que ela faz isso? Ela tem que fazer uma reposição. Existem proteínas, logicamente, de origem vegetal. Exemplo típico é o feijão, é a ervilha, é o grão de bico. Mas há necessidade de um monitoramento médico através de avaliações periódicas dos níveis de albumina, que é uma proteína e que é marcadora de desnutrição energético-proteica. Portanto, essas mulheres gestantes veganas,
elas necessitam sim de um monitoramento mais próximo através de exames bioquímicos, de exames laboratoriais. É verdade que a gestante tem que tomar mais leite do que ela tomaria quando não está gestando? Não, isso não é real. E aliás vem até aquela frase, não, se você tomar mais leite vai ter mais leite para amamentar. Não, nenhum estudo mostrou absolutamente isso, não é? O leite é uma proteína maravilhosa, tem carboidratos, tem gordura, portanto é um alimento fantástico, completo na sua essência com relação aos macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras. Mas só ele não é suficiente, em hipótese alguma. Há necessidade sim de fibras solúveis, insolúveis e vitaminas e minerais. E aí entra frutas, verduras e legumes, que é fundamental. E é muito, muito importante o fracionamento das refeições. Eu acho que a gestante não deve, em hipótese alguma, ficar mais do que 3, 4 horas sem se alimentar. A gestante que fica mais do que 4 horas sem se alimentar, ela forma os chamados corpos cetônicos, que são substâncias nocivas para o desenvolvimento psicomotor do nenenzinho. A regra do prato colorido vale muito para a gestante. Com certeza. Muitas gestantes relatam que elas ficam com o intestino preso, tá? A tal da constipação intestinal, né? Isso é verdade, doutor Durval? O que fazer na alimentação? Porque a prensa abdominal, ela é um dos mecanismos básicos que vai favorecer uma maior motilidade do trato digestório. E a partir do momento que há uma redução, efetivamente isso gera justamente não só mais náuseas, vômitos, refluxos, mas o intestino tende a ficar mais preso. Aí há necessidade, sim, de mais e mais fibras, mais e mais frutas, verduras e legumes. Lógico que algumas, por exemplo, a goiaba é constipante, por exemplo, o limão é constipante. Então não são lá muito recomendáveis, diferente, por exemplo, do mamão e da ameixa, que evidentemente ajuda muito mais na motilidade do trato gastrointestinal e reduz com isso a possibilidade de desenvolver constipação intestinal. E bebe muita água? Quanto mais, melhor, melhor, melhor. Em média, 40 ml por quilo por dia. Então, uma mulher, vamos dizer, com 70 quilos, né, seriam 2,8, 3 litros de água por dia. Isso é fundamental, inclusive, como você mesmo comentou, para o melhor funcionamento intestinal. Pena que o tempo acabou, doutor Durval. Muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos e sempre à sua disposição. E para saber mais sobre este assunto, basta acessar o site da Abram, abram.org.br. Tem vários artigos científicos, reportagens inclusive, que abordam este e outros temas. Simples assim.